Olá, amigos da TV Costa Doce. Hoje estamos aqui no plenário da Câmara de Vereadores, a Casa do Povo, para falar com a vereadora Claudinha, pois durante essa madrugada mais uma bomba caiu aqui na cidade e na Casa do Povo. Tudo bem, vereadora? Queria poder, Nelson, te dizer que está tudo muito bem, mas infelizmente a gente reinicia hoje o trabalho com as sessões ordinárias que recomeçam hoje com notícias que nos entristecem, nos indignam e que fazem com que a gente peça para as pessoas participarem das atividades da Câmara, acompanharem e, se possível, inclusive, virem para o plenário, virem para a sessão. Pois é, essa madrugada chegou para nós que o vereador afastado Renan Pereira renunciou por uma carta à mesa diretoria, não ao mandato, à mesa diretoria. E também a atual presidente da Câmara, Fernanda Garcia, também renunciou, né? O que ocorreu e que me chegou também, não por vias oficiais, mas como é um assunto muito sério, a gente foi atrás da informação com o jurídico da casa. O então vereador Renan, ele ontem enviou uma carta via e-mail renunciando ao cargo de presidente, porque ele está afastado do mandato, das atividades parlamentares, mas até então não saiu da presidência, permanece o presidente da Câmara de Guaíba. Na sessão de hoje, nós votaríamos o projeto de resolução 04, destituindo ele da presidência. É um projeto, inclusive, de autoria, de alguns vereadores, eu, vereador Colares, vereador Alê e vereador Miguel. Nós entramos com esse projeto lá em junho para destituir ele do cargo de presidente, porque é uma vergonha tudo isso está acontecendo e o cara permanecer presidente da casa, E os caras foram fazendo as manobras, os adiamentos de votação, veio o recesso e hoje, então, que teria a votação desse projeto. Nós destituindo o presidente, na próxima sessão, então, dia 14, nós teríamos uma eleição para a presidência. No entanto, com esta manobra, mais uma vez, um conchavo, uma manobra política suja, feia, da velha política, ele renunciou da presidência para não ser destituído, não ser votado em plenário e automaticamente, com essa renúncia que foi feita ontem, na próxima sessão, que é hoje, tem que votar, então, para o presidente. Como a vice-presidente, que é a presidente em exercício, é a candidata da base do governo, enfim, tem interesse em ser a presidente, ela renunciou do cargo de vice ontem. Os vereadores, pelo que a gente soube, pela Rádio Corredor da base governista, estiveram reunidos com o prefeito ontem, na prefeitura, inclusive, para definir quem seria, como que seria, porque fazem essa política. Nós somos a maioria dentro do plenário da Câmara, então vai ser aquilo que a gente quer, não tem discussão, não tem argumentos. O que ocorre? Se vota hoje, então, o cargo de presidente e se vota o cargo de vice-presidente, porque também estamos sem. Quem que nós temos na mesa hoje? O primeiro secretário e o segundo secretário que permanecem. Até então, até este momento, não tem uma renúncia dos secretários. Então, podemos resumir que foi uma estratégia, um jogo político brincando com o povo? Eu sinceramente acredito que seja isso. E isso entristece, porque as pessoas em Guaíba estão muito machucadas. O guaibense, o cidadão guaibense está cansado desses escândalos, destes desvios, e de ver que tem ainda parlamentares e políticos e lideranças da cidade que não entendem que chega disso, as pessoas estão cansadas disso tudo, da gente ser uma vergonha, A classe política está sendo a vergonha para a cidade e coloca, inclusive, pessoas que têm um trabalho sério no meio do bolo. Então, as pessoas estão com vergonha da Câmara, do Parlamento, estão com nojo, como eu já disse em outros momentos, e quem está provocando tudo isso são os próprios parlamentares. Hoje nós temos também na sessão a votação para ter a processante contra o vereador Bento. Então vai ser lida uma denúncia que foi protocolada, assim como foi montada a processante que está rolando na Câmara para cassar o mandato do vereador Renan. Então, para votar a processante para montar, para cassar o mandato do vereador Bento. Coisas tristes, porque as pessoas depositam esperança. As pessoas pensam que as coisas vão engrenar, vão melhorar, que vai cair a ficha, e a gente vê pessoas que dizem que são o novo fazendo
a mesmice, os conchavos, as artimanhas. E alguns podem pensar, a Claudinha está falando isso porque não participou da reunião. Mas se é para participar de reuniões que vão fazer uma moeda de troca com dinheiro de todo mundo, porque quem paga salário de CC, de servidor, é dinheiro dos nossos impostos. Para ter poder, aí não dá. Aí os caras mascaram. Não, tu vota aqui em mim, para eu ser o presidente, a gente cria um cargo, a gente não cria aqui, a gente cria no executivo. Nós temos que ficar atentos. Ficar atentos porque parece que para muitos líderes políticos de Guaíba as coisas não estão na gravidade que estão. E estão. E é isso que as pessoas têm que entender. Absurdos. Absurdos estão acontecendo e não estão recuando de mais absurdos. Entende? Tu falou em estratégia e jogo político, troca de cargos. Chegou para nós também informações de que o prefeito havia falado com o vereador da oposição e até oferecido um cargo. Até onde isso é verdade e não é? O que a gente sabe é que teve uma conversa do prefeito com o vereador João, do PDT. Ele, inclusive, confirma que esteve conversando com o prefeito, em que o prefeito teria tentado fazer uma aproximação, mas que, então, não teria tido êxito pelas convicções do vereador João. O melhor seria conversarem com o próprio vereador para saberem, né, o que teve, se teve oferecimento de cargos ou não. Eu não estava na reunião, então eu não poderia te afirmar se teve isso, né? Mas, infelizmente, a gente está vendo que o fisiologismo é muito grande e isso é um câncer dentro da política brasileira. A gente se indigna com Brasília, mas dentro da nossa cidade estão querendo fazer. É o toma lá da cá, ou tu faz o que eu quero, ou tu perde o espaço de cargos, ou então, para tu ter cargos, tu faz também o que eu quero, e aí os poderes começam a não ter independência. Não existe essa harmonia. Que harmonia é essa que um interfere no outro, querendo fazer moeda de troca e balcão de negócios. Continuando também nessa votação da mesa de hoje, já tem alguns candidatos ou vai ser durante o dia que eles vão surgir? Pelo que a gente compreende, no momento que se reuniram com o prefeito, os vereadores, né, do governo, e que a vice-presidente renunciou ao cargo de vice-presidente, é porque vai se lançar como candidata a presidente. Comigo, ela não falou, não pediu apoio, não colocou assim quais seriam os seus projetos para ser oficialmente a presidente, porque ela estava em exercício, mas alguns outros vereadores já vieram conversar comigo que ela já teria procurado por eles. E se ela for candidata, a senhora vota nela? Da forma que está, não. Porque votar numa pessoa que está fazendo uma construção de Câmara junto com a velha política, com a mesmice, não mostra que a gente está tendo seriedade. Acho que a vereadora, como presidente em exercício, teve muitos êxitos, cumpriu palavra em muitas das situações que tínhamos na época, porque votei nela para vice-presidente, né? Quando a gente teve dia 2 de maio votação, mas com o passar do tempo, algumas questões de convicções da minha forma de trabalhar com a forma da vereadora, infelizmente, não se cruzaram mais. Então o que a gente pode esperar para hoje à noite é aquele famoso ditado, mudando sem mudar? 6 por meia dúzia. Uma mensagem, antes da mensagem final, eu gostaria de saber só da senhora, o doutor Renan e o Bento estão afastados. E muitas pessoas me perguntam, eles ainda continuam recebendo salário de vereador e por que isso? A presidência poderia optar pelo corte do subsídio dos vereadores e aí, se eles recorressem à justiça e ganhassem, pagar. Só que a Câmara fez uma consulta ao jurídico, a presidência fez uma consulta ao jurídico e ao próprio judiciário, em que foi colocado que eles foram afastados, né, pelo MP, mas sem prejuízo aos vencimentos. Então agora, para finalizarmos, uma mensagem final então para essa comunidade tão sofrida que está sendo os guaibenses, né? Que estão sendo até motivo de chacota em outras cidades, né? Que é muito triste, né? Eu vejo que as pessoas precisam participar da vida política. As pessoas muitas vezes pensam assim, eu já votei, fiz a minha parte como cidadão, deixo na mão das lideranças políticas, mas na forma que está sendo conduzida, a participação, acompanhar, não ir atrás de fake news, se informar do que realmente está acontecendo, é bem importante para esse momento que a gente está passando na cidade, até porque Guaíba é muito mais do que isso. Guaíba tem povo trabalhador, Guaíba está uma das maiores arrecadações do estado do Rio Grande do Sul, então a gente está precisando realmente fazer que
as coisas comecem a acontecer de forma positiva. Nós temos atrativos positivos na cidade e começa por nós, o cidadão, o guaibense que luta, o trabalhador. Então, a gente precisa agora voltar a ter a nossa estima alta, porque merecemos isso. Então essa foi a vereadora, a professora Claudinha Jardim, que conversou com a TV Costa Doce, explicando esta bomba que caiu hoje pela manhã na cidade de Guaíba. A TV Costa Doce entrou em contato com o gabinete da vereadora Fernanda Garcia, ela não se encontra aqui no gabinete, ligamos para ela e o telefone não foi atendido, mas o espaço está aberto para ela. Voltamos a qualquer momento com mais transmissão ao vivo ou matérias para você. TV Costa Doce, a voz da comunidade. Sabe aquela comida gostosa, com muita cor, aroma e sabor? Você encontra aqui no restaurante Cantos Gourmet, localizado na rua São José, número 184, sala 1, no centro de Guaíba, quase em frente à Caixa Econômica Federal. Aberto de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 14h30. Almoço com buffet livre e aquilo, incluindo 8 variedades de pratos quentes, dentre estes 2 variedades de carne e arroz integral. Saladas variadas, frutas e sobremesas. Buffet saboroso, nutritivo e de qualidade, unindo a um bom atendimento e bom preço, em um ambiente aconchegante e climatizado. É aqui, no restaurante Cantos Gourmet.